e principalmente os descendentes de Arão, que iam ocupar a posição de sacerdote e exercer a função sacerdotal, era para que eles viessem ser escolhidos a dedo, porque não era para que justamente aqueles que fossem escolhidos viessem ter algum tipo de defeito. Então observamos e vemos que os que fossem escolhidos para exercer a função sacerdotal, eles não podiam ter defeito como? Não podiam ser cegos, não podia ser surdo, não podia ser aleijado da mão ou também do pé, não podia ter esses tipos de defeito. E quando nós vamos entender aqui, então porque aquele homem estava na sinagoga, pois havia restrição, havia um estatuto, havia na lei algo dizendo que eles não podiam entrar no santo e muito menos nos santos dos santos para apresentar sacrifício a Deus por causa dos seus defeitos. E quando nós olhamos para o texto, aí nos perguntamos por que aquele homem atrofiado, a sua mão atrofiada, estava na sinagoga. Mas nós vamos olhar, amados, para a história. Então nós vamos entender aqui algumas coisas essas que alguns comentaristas eles chegam a registrar, porque aquele homem estava ali naquela sinagoga. A palavra de Deus vai nos falar que então houve durante aquele tempo 3 templos construídos. O primeiro templo a ser construído justamente foi o templo de Salomão. O segundo templo a ser construído foi o templo de Zorobabel, bendito seja o nome do Senhor. E o terceiro templo a ser construído foi o templo de Herodes o Grande, a qual Herodes o Grande, ele foi aquele que projetou a reforma do templo que foi inacabada no tempo de Zorobabel. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. E ainda voltando um pouco na história, para a gente entender, a palavra de Deus, amado, vai nos falar também que quando, aleluia, Nabucodonosor, ele invade, aleluia, o território distrito da Judeia e leva o povo judeu cativo, e eles passam a habitar na Babilônia, e ali durante 70 anos, irmãos, sem adorar a Deus de verdade, sem prestar um culto ao Deus de Israel. E ali durante aquele tempo, então nasceram-lhe ali muitos filhos, nasceram também da linhagem sacerdotal um homem chamado Esdra, a qual um dia ele chamou o imperador. Não era mais Nabucodonosor, pois era um líder agora que pertencia, aleluia, ao império Medo-Persa. Então chama aquele imperador, e ao chamar disse: olha, nós somos judeus, nós somos acostumados a adorar ao nosso Deus, e o nosso Deus, aleluia, ele é um Deus diferente, ele é um Deus que você não olha, ele é um Deus que você não apalpa, mas que quando a gente clama por ele, ele se manifesta, ele inunda a nossa alma com a sua presença, e a gente sente, aleluia, alegria no coração. Então a palavra de Deus, aleluia, ela vai registrar que depois da conversa de Esdra ali com o imperador, então o imperador resolve liberar agora o sacerdote Esdra a construir uma casa para que o povo judeu viesse
reunir e adorar, o nome daquela casa não ia levar o nome de um templo, mas ia levar o nome de sinagoga. Irmão Josué, o que quer dizer sinagoga? Quer dizer casa de oração, casa de oração, aonde o povo ia iniciar o culto com oração, e na oração, aleluia, eles iam começar a buscar a presença de Deus. E o historiador vai falar que quando eles construíram a sinagoga e começaram a se reunir, e nas primeiras reuniões, aleluia, aquele desejo, aquela vontade, o crente adorador, irmãos, ele não negligencia o culto. Bendito seja o nome do Senhor. Se o culto é na segunda-feira, ele já amanhece o dia com desejo de anoitecer, para a noite ele está adorando. Se o culto é na quarta-feira, ele já amanhece o dia com desejo das 7 horas da noite, ele está na igreja adorando a Deus. Aleluia! Então foi despertado esse desejo no meio dos judeus. Eles começaram a ir para a sinagoga, começaram a buscar a presença de Deus, e Deus começou a se manifestar dizendo: vocês estão no cativeiro, mas eu estou no cativeiro com vocês. Estão no cativeiro, mas eu estou no cativeiro com vocês. Que eu entendo, quando eu estou na prova e começo a buscar a Deus, Ele vai se manifestar dizendo: você está na prova, mas eu estou nessa prova contigo. Eu digo: